Paz do Senhor, meus irmãos, que Deus o abençoe a todos nessa noite, meus irmãos. Hoje estava aqui orando, glorificando, agradecendo ao Senhor e em trazer uma palavra hoje para que possamos um estudo, né, uma palavra, uma compreensão sobre. Hoje a palavra vai falar sobre o pecado contra o Espírito Santo, onde muitos ainda ficam em dúvida, onde muitos não compreendem ainda, mas que o próprio Senhor, o próprio Espírito Santo vai nos dar o entendimento nessa noite de hoje, o que o Senhor Jesus Cristo falou sobre o pecado contra o Espírito Santo, que não há perdão, né? E aqui nessa passagem de Mateus, Evangelho de Mateus 12, versículo 31 ao 37, vai nos falar sobre o pecado contra o Espírito Santo, como o Senhor falou nesse dia, para que hoje nós possamos compreender a mensagem, amém? Essa palavra, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor: o pecado contra o Espírito Santo. Portanto eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, porém a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoado aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, se lhe há perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado nem neste século, nem no futuro. Ou fazei a árvore boa o seu fruto bom, ou fazei a árvore má o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Mas eu vos digo que, de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Amém. Glória a Deus. Palavra forte, né, meus irmãos? Palavra que doutrina, que nos ensina como devemos agir. Então, temos que pedir sabedoria a Deus, né? Deus nos dá inteligência ao homem, né? Mas a sabedoria vem somente do alto, porque o princípio da sabedoria é temer a Deus e guardar seus mandamentos, como diz a palavra do Senhor. Então aqui o Senhor veio falando, porque antes os próprios fariseus o atacaram quando viu o Senhor curando, expulsando os demônios, em nome do Senhor. Eles blasfemaram contra o Espírito Santo, falando que o Senhor estava expulsando e fazia aqueles sinais, dizendo que era por Beelzebul. Então, houve blasfêmia daqueles homens. Eles ofenderam o Senhor, mas o Senhor diz, contra mim ou contra os pecados, contra o Filho do Homem vos será perdoado, mas contra o Espírito Santo não há perdão, nem nesse século agora e nem no futuro, porque eles falavam que o Senhor fazia aqueles sinais pelo inimigo. Então essa é a blasfêmia, quando o Espírito Santo tenta convencer e a pessoa deixa o coração ficar duro. Quando vê um servo de Deus falando do amor de Deus, sendo usado pelo Espírito Santo, e o outro duvida dizendo que é por Beelzebul, assim como fizeram com o Senhor Jesus. Então, meus irmãos, a palavra diz, se ouvir a voz do Senhor hoje, não o deixe para amanhã, porque se seu coração ficar duro, porque a árvore aqui é nós, é o homem. A árvore boa dá frutos bons, mas a árvore má dá frutos má. Ele chamou raça de víboras, né? Eles queriam falar coisas boas, mas sendo maus, porque os pensamentos eram maus, porque eles não se alegravam com as curas, com a libertação que o Senhor Jesus fazia mediante o Espírito Santo. Pelo contrário, ainda blasfemaram contra o Espírito Santo de Deus. Então, para esses não há salvação. Então, meus irmãos, temos que ter temor, discernimento e amor em primeiro lugar, porque o grande mandamento é esse: amarás o teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma. Segundo, semelhante a esse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Porque o Espírito Santo nos convence somente a ouvir as coisas de Deus, somente olhar para o próximo com amor, com misericórdia, e perdoar e repreender o pecado que é na vida daqueles, com amor e sabedoria que vem do alto. Amém? Então, temos que ter cautela, cuidado, para que não venha blasfemar contra o Espírito Santo de Deus. Que essa palavra fique para todos nessa noite, em nome do Senhor Jesus.
porque quem nos convence do pecado é o Espírito Santo de Deus, da justiça, que nos leva ao Filho e ao Pai. Amém? Glória a Deus. Que Deus vos abençoe, que essa mensagem fique no coração de vocês nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Amém.